Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que celebra conosco da sua casa, e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Jesus, ele vai caminhando para Jerusalém, e nesta caminhada ele vai formando os seus discípulos. E Jesus ele vai entrar em vários temas que se referem ao céu, temas que se referem ao relacionamento, e aqui um tema que talvez muitos achassem que Jesus não queria tratar, a questão do uso do dinheiro. Sabemos, meus irmãos, que o dinheiro não é um mal em si. O problema não é o dinheiro, o problema é a idolatria do dinheiro. É transformar o dinheiro no fundamento da sua vida, no fundamento da sua alegria, no fundamento da sua confiança. No livro de Tiago, nós temos uma frase usualmente errada na boca de muitos. As pessoas já me falaram que a Bíblia diz que o mal do mundo é o dinheiro. Não, a Bíblia não tem esse versículo não. O versículo certo é: o mal do mundo é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E a minha avó, já falecida, a vovó Alice, ela tinha uma frase, sempre que ela ia pagar uma conta ou fazer algum acerto, ela dizia assim: se paga para nascer, se paga para morrer, e entre um e o outro, tudo se paga. Então, meus irmãos, é uma hipocrisia muito grande as pessoas, até pregadores, falarem mal do dinheiro, porque o dinheiro nos concede tantas coisas maravilhosas. O dinheiro facilita a nossa vida. Não é nem dinheiro demais, mas também nem dinheiro de menos. Tanto problema faz o dinheiro que falta, como muitos problemas traz o dinheiro que farta. Esse é um ditado medieval. Que não falte, mas que não farte, que nós tenhamos o necessário para ter uma vida digna, uma vida confortável. E aqueles que pelo trabalho, não pela esperteza, pela safadeza, mas aqueles que pelo trabalho e pela inteligência se enriqueceram e têm uma vida mais cômoda na questão financeira, esta pessoa tem condições de ajudar mais, ela tem condição de propor um trabalho mais digno para aqueles que colaboram com ele. As leituras que nós ouvimos, e nós vamos passar rapidamente por todas, a Bíblia vai nos ensinar qual o lugar do dinheiro na nossa vida, porque aqui, meus irmãos, é interessante, não é? Não vou falar nome não, eu não ia nem tocar no assunto, mas eu não dou conta, eu sofro infarto. Eu já participei de eventos, onde não sei o motivo, onde o pregador desceu a lenha no dinheiro, e colocou os ricos todos no inferno. Terminada a pregação, era o momento do ofertório. O que o cara pediu? Doação. Como que a pessoa fala mal do dinheiro e logo após ela está pedindo que o povo dê dinheiro? Então a questão, meus irmãos, não é o dinheiro, que é tudo que vocês estão vendo aqui, você que está me acompanhando de casa, toda essa transmissão, tudo que você está vendo aqui na igreja, tudo isso foi adquirido. A comida que nós comemos hoje, a água que nós usamos, a energia, o celular, a casa que você mora, que pode ser até sua, você tem que pagar para o governo para morar nela. Engraçado, né? A casa é sua, você tem que pagar para morar no que é seu. O carro é seu, você tem que pagar para usar, senão eles vão tomar o seu carro. Então, na verdade, nada é nosso, né? A gente está pagando aluguel de tudo, sendo um aluguel mesmo ou no país dos impostos que é o Brasil. Mas o dinheiro bem usado, ele traz para a família uma comodidade muito grande. Você pode considerar os seus filhos um estudo melhor,
Você pode ter um carro mais seguro, uma casa mais confortável, um plano de saúde. Aqui a gente não vai negar o valor do dinheiro. Qual que é o problema do dinheiro? É um só, e Jesus vai colocar esse problema: quando ele ocupa a divindade na nossa vida, quando ele se torna o nosso Deus, quando a nossa vida toda ela é voltada para o dinheiro. E aqui não importa como, o importante é que eu tenha dinheiro, que eu gere dinheiro, que eu ganhe mais dinheiro. Não importa como, se é justo, se é injusto, se é na esperteza, se é passando perna no outro, se é ludibriando, não importa. O importante é que eu tenha mais e mais. Este é o problema do dinheiro, porque ele nos ilude. E é interessante, nós acompanhamos de vez em quando alguns escândalos que envolvem dinheiro. E é interessante que o dinheiro não basta. Você já pensou nisso? O dinheiro não basta. A pessoa ela rouba 1 milhão. 1 milhão. Ah não, mas eu quero mais. Ela rouba 5. Não, mas eu quero mais. Ela rouba 50. Não, mas eu quero mais. Meus irmãos, tem gente que já roubou tanto dinheiro, que tem dinheiro para sustentar os filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e vai ter dinheiro ainda. E se a pessoa pudesse, ela queria mais. Qual o problema do dinheiro? A ilusão. O dinheiro, ele vai tomando conta da vida da pessoa, e tudo que a pessoa faz, ela faz única e exclusivamente pelo dinheiro. Espero que não seja você essa pessoa, mas há pessoas que tudo que elas conversam, elas só falam de dinheiro, elas só falam de trabalho. Está até enjoativo já, você abrir aí a internet, todo mundo fala: eu vou ensinar você a investir, eu vou ensinar você a multiplicar, compre bitcoins, investe aqui, investe. Todo mundo está correndo desesperado atrás do dinheiro. E nessa ilusão do dinheiro, os espertalhões estão enchendo o bolso, porque ninguém está dando dinheiro para ninguém. A não ser que você saiba quem está dando, me fale que eu vou lá. Ninguém está dando. E na internet tem muita gente dando dinheiro. Olha, eu vou te dar tanto, eu vou te emprestar tanto, sem juro, mas você faz aí uma aposta inicial de tanto. Interessante, né? A pessoa está pedindo dinheiro emprestado, mas ela tem que fazer um aporte de dinheiro para ela receber o dinheiro. E quantas pessoas perderam toda a economia que elas tinham, porque queriam um dinheiro fácil? Quantas pessoas caem em golpe de celular, golpe de bilhete premiado, golpe de vamos comprar tal coisa para gerar lucro? Quantas pessoas caem nesse golpe porque elas vivem atrás de dinheiro? E Jesus está preocupado também com o nosso bolso, para que o dinheiro não seja na nossa vida motivo de escândalo. E aqui eu repito mais uma vez, vai ficar muito claro o que eu estou dizendo: não tem problema você ter dinheiro, não tem problema algum se com o seu trabalho, a sua inteligência, a sua perspicácia, se você se enriquece, não há problema nenhum aí. O problema do dinheiro é quando por causa dele o ser humano perde. Entre o dinheiro e o ser humano tem sempre que ganhar, mas na cabeça de quem cobiça, o ser humano sempre perde. E aqui para nós, os senhores sabem que não minto, no final das contas, quem é que paga a conta? É os mais pobres, é aquele que está trabalhando, é aquele que está ralando. A maioria de nós, para não falar todos nós, por que nós temos dinheiro? Porque a gente trabalha, que a gente está ralando, que a gente está produzindo. E tem gente, não estou falando o nome, que não trabalha com nada,
não quer saber de nada, mas torra o dinheiro. E quem vai pagar a conta? Não são eles, somos nós. Porque se fossem eles, eles não gastavam como gastam. Em vários setores da sociedade e do mundo político, eles queimam nota de 100 como se fosse papel, porque não sai do bolso deles. É preciso, isso é uma opinião minha, e que partilho com muita tranquilidade. Eu penso que as grandes profissões que nós temos na sociedade, elas requerem um diploma, uma preparação para estar onde a pessoa está. Falo o próprio padre. Ninguém chega e fala, não, a partir de hoje eu sou padre, me dá uma batina aí. Não, são anos de estudo. Quantas profissões são anos de estudo? Eu penso que para o mundo político seria necessária um estudo, uma formação para estar na vida pública e ensinar principalmente a eles que gostam de ser chamados de autoridade. São autoridades, excelência. Eles não sabem lidar com aquilo que se chama público, porque os bens públicos, o dinheiro público é para o bem social. Quantas pessoas você conhece que estão no serviço público, mas que usam tudo para o bem próprio? Falta uma boa fé, falta uma formação. E a bagunça, meus irmãos, me desculpe aqui a franqueza, começa no nosso meio. Não estou falando só de Divinópolis. Eu conheço pessoas que foram eleitas vereadores, talvez até deputado, pessoas totalmente despreparadas para o cargo, pessoas que não sabiam nem o que iriam fazer ali. E depois nós cobramos que a sociedade não evolui, que não existe o bem comum. Porque quando você trabalha, este bem é pessoal, é familiar. O político, ele cuida do bem comum. Estamos vendo aqui em Divinópolis uma obra esperada há muito tempo, né? Essas gentes que estão aqui na JK estão fazendo ali manilhas gigantescas para a água escoar. Está tendo aquele transtorno que não tem como entrar, tem como só sair. Mas depois nós vamos agradecer que na chuva esperamos que a água vá. Aquilo ali não está na minha casa, não está na sua casa. Ali o bem é para todos, é um bem público, vai trazer benefício para todos na cidade. Uma praça é o bem público, é nossa. Só que nós reclamamos, e aqui eu vou endossar a minha fala, que o político, ele tem uma visão privada do que é público, e nós não cuidamos do que é público. Inaugura-se uma praça, jardins bonitos, fonte, flor, as lixeiras, pouco tempo, está tudo destruído, está tudo quebrado. Pisam no jardim, arrancam as flores, jogam tinta na fonte, quebra tudo, rouba tudo, acaba com tudo. Então veja, meus irmãos, aqui está um contexto problemático que só se resolve neste tema com estudo. O estudo, ele liberta. O estudo, ele abre horizontes. E eu não vou entrar aqui, para não ser ainda mais polêmico, como anda os estudos atualmente. Como anda as salas de aula atualmente. Nem bomba tem mais, né? Não vou dizer o nome, mas eu tenho uma professora muito querida, que deu aula para mim na 7ª, 8ª série. Já é uma senhora. Quando a gente encontra, ela não dá aula mais, ela me diz assim: Padre Christian, o senhor lembra das provas que eu aplicava? Ela era, falei, como que eu esqueço? E eu gostava muito dela, então eu estudava para ela me elogiar. Não gostava muito da matéria não, mas eu gostava muito dela. É uma senhora muito elegante. Falei, então deixa eu estudar, porque ela entregava as provas, punha na mesa e todo mundo pegava a prova. Mas os 5 alunos com a nota maior, ela entregava a prova e dava um diploma. A minha alegria era ela falar o meu nome, fulano, que eu gostava muito dela.
E ela falava comigo assim: então o senhor lembra das provas, Padre Cristo? Eu falei: lembro. Aquelas provas na época era 7ª série, hoje fala 7º ano, 8º ano. Você lembra as provas? Falei: lembro. Falei: pois é, eu cheguei a dar aula na faculdade. Aquelas provas que eu dava na 7ª série, nem na faculdade eu dava, porque eles irão se zerar a prova. Olha o que ela me disse, para vocês verem como anda as coisas. Mas tem gente que não vê. Mas voltando, por que eu estou tocando nesses assuntos para entrar no assunto da leitura? Porque uma coisa que nós deveríamos ter desde pequenininho, mas não é interesse que nós tenhamos, deveria ter na escola, desde a 1ª série, educação financeira. Não tem. Ninguém sabe mexer com dinheiro. Trabalha, não tem nada. O dinheiro entra, ele sai, você não sabe onde ele foi, não sabe como funciona. A pessoa vai no banco, se o gerente não é honesto, ele vai empurrar para a pessoa um tanto de coisa para que o banco ganhe. A pessoa vai ganhar um troquete, mas a pessoa não sabe, não nos ensinaram, não tem esta matéria. Então é preciso, meus irmãos, que nós busquemos também na palavra, mas na sua vida pessoal, e tenha uma atenção toda focada nas suas finanças. Eu prego muito para casais. Final de semana mesmo, estava lá em Santa Margarida, missa da família, encontro de casais, éramos lá 470 casais, muito bonito. E eu falava para eles sobre que depois da traição, o segundo fator que mais separa casais é o dinheiro. O problema financeiro, ele só perde para a traição. Então não é uma coisa boba, né? Não é uma coisa que você pode deixar de lado. As pessoas se separam por problemas financeiros. Então a gente tem que saber lidar também com esta área, mas lidar com o dinheiro de maneira cristã. Não há problema lidar com dinheiro, mas de maneira cristã. A primeira leitura que escutamos é uma profecia de Amós. Amós está sendo duro com aquele que ganha dinheiro ou que faz dinheiro à custa dos pobres, à custa dos humildes, de pessoas que não sabem. Eu atendi uma família, já tem algum tempo isso, muito infeliz, muito triste, que construíram durante vários anos uma casa maior, etc. Na época da pandemia, a empresa não estava indo muito bem, e o cara queria vender a casa. Alguém, não estou falando o nome da cidade, o cara é agiota, ele foi, até falou: olha, eu te pago em dinheiro vivo, me vende a casa. Só que tem um problema, vou chutar números. Se a casa era 1 milhão, ele ofereceu 400 mil, menos da metade. E o cara apertado, com funcionário para pagar, naquela loucura que foi a pandemia, ele vendeu. Pouco tempo depois as coisas foram melhorando, ele tentou recobrar a casa, o cara que comprou disse: não, claro que eu vendo. Ah, você vende para mim de novo? Claro. Aí quanto? 1 milhão. A consciência não dói, dorme, come. E tem uns que vão até a missa e comungam, e acha que está tudo normal. Eu sou esperto. Não é esperto, meu filho, você é safado, você é injusto. Como dizia a minha avó, você não tem brilho, tem vergonha de ter uma fé cristã e passar a perna no outro para ter vantagem financeira. Olha o que a leitura diz: ouvi isso, vós que maltratais os humildes e causais a prostração
dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, olha aqui, quando passará a lua nova? Por que ele quer que passe a lua nova? Porque na lua nova se faz o culto no templo e não se vende nada. Eles estão doidos para acabar o culto, para acabar a adoração, para vender. Eu quero é vender a mercadoria. Quando que vai passar o sábado? Para a gente dar saída no trigo. Você está entendendo isso aqui, meus irmãos? A lua cheia, a lua nova no caso, e aqui o sábado para o judeu é o momento de culto, de cultuar a Deus. E nesses dias de culto, eles estão maquinando como que eu vou ganhar mais dinheiro, como que eu vou passar a perna nos outros. Porque aqui, quando fala vender o trigo, existiam os lugares do trigo e existia o lugar do trigo barato. E os pobres e humildes iam comprar qual? O trigo barato. Mas por que o trigo era barato? Porque ele misturava casca com trigo. E se vendia um pouco mais barato e o pessoal comprava. Hora que ia fazer o grão era pouco, mas o outro estava enchendo o bolso. Meus irmãos, veja se o padre está exagerando. Você não tem na sua cabeça uma impressão, quando você lida com dinheiro, com compra e venda, com prestação de serviço, compra pela internet, você não tem uma sensação que o tempo inteiro alguém pode te enganar? Nós vivemos isso, o tempo inteiro você pensa, mas será que vale isso mesmo? Eu comprei tal coisa, será que vai chegar? E vai chegar o que eu comprei? Você pede um serviço na sua casa, será que a pessoa fez o que deveria fazer? Será que o preço dela é um preço justo? Você leva um carro para arrumar, olha, troquei essa e essa peça. Quem nunca pensou assim, mas será que trocou mesmo? Será que arrumou mesmo? Tanto hoje, muitas mecânicas aqui, eu estou falando porque eu já passei por isso, quando eles trocam as peças, eles deixam as peças num saco, ou no banco do passageiro, no porta-malas. Falou, olha, confere as peças velhas. Então, não, pode jogar fora para mim, porque alguém certamente faz o errado, né? Quantas vezes você contrata uma pessoa para um trabalho X, a pessoa fala que vai durar X, e no final você paga 7X. Nós estamos o tempo todo com essa impressão, eles estão me passando a perna. Por quê? Por um motivo, meus irmãos. Atenção no que eu vou dizer agora. Nós, cristãos católicos, não podemos ser bobos no mundo que já escolheu o Deus deles. Não sei se você já parou para pensar nisso. O mundo já escolheu. Eles escolheram qual Deus? O dinheiro. E nós estamos vivendo neste mundo. Aí a grande questão: como que nós cristãos católicos, que precisamos de dinheiro, que trabalhamos para ter dinheiro, precisamos comprar e vender, como que nós vamos lidar com esse dinheiro no mundo onde o dinheiro é Deus e não é o nosso Deus? Muitas vezes nós somos chamados de bobo, não é humilde, é bobo. A lida com tal pessoa, a pessoa reza, a pessoa é de igreja, e pessoa de igreja é pessoa boba, ela não sabe lidar com dinheiro, ela não tem educação financeira. Eu, meus irmãos, fico com um pé atrás quando eu vou comprar uma coisa para mim, e eu fico com os dois pés atrás quando eu vou comprar uma coisa para a igreja, porque quando é para a igreja, eles metem a mão. O preço é X, eles colocam várias. Ah não, é igreja? Tem. Igreja tem. Por isso que a gente vai fazendo cotação, não fala para onde que é. Ah, quanto que é tal cano, tal trabalho, tal serviço.
Tá bom. Aí depois a gente apresenta os 3 orçamentos e pega aquele mais viável. É impressionante quando a pessoa vê que alguém é honesto. A pessoa hoje honesta, ela é vista como alguém que eu posso passar a perna. Uma pessoa honesta para o mundo é uma pessoa boba. Se você cobrasse 500, a pessoa pagaria. Por que você comprou 150? Não, porque vale 150. Mas é bobo mesmo, viu? Mas é bobo, hein? Já dizia o poeta, né? Chegará o dia que o honesto terá vergonha da sua honestidade. Hoje é a esperteza que manda. E tem lugares que eles contam sem vergonha nenhuma e são aplaudidos. Conta um aqui para vocês. Conta aí, cara. Vendi essa semana um carro usado. Vendeu? Vendi. Você acredita que ele foi batido? E eu consertei a porta de tal maneira que a pessoa que comprou não viu que a porta era batida. Mas quanto que valia esse carro? Valia no máximo uns 45 mil. Você acredita que eu consegui vender por 60? 15 mil a mais. Esperteza, hein, cara? Vou pagar uma rodada aqui para vocês. E ele é aplaudido. As pessoas falam: nossa, 15 mil? Você conseguiu pegar 15 mil a mais do valor? A pessoa deveria ter vergonha de falar isso, porque ela está roubando, ela está vendendo gato por lebre. Mas como a sociedade escolheu o dinheiro, isto é causa de elogio, de louvor. É uma pessoa esperta. A pessoa quer aumentar peso. Eu vi um vídeo na internet, um tanto de frango passando, e o pessoal com uma injeção de água, dando injeção no frango. Aí eu falei: mas que injeção que é essa? Meu irmão, é água. Aí depois congela o frango. Na hora de vender o frango, aquela água, ela pesa. Aí você compra um frango desse tamanho, sabe, a panela tem um pintinho. Não é não? Você compra um frango desse tamanho, tem um pintinho. O que aconteceu? Tudo água. E o pessoal não tem vergonha. Eles não apenas injetam água, mas alguém filma, e eles não têm medo de postar, porque a pessoa vai dizer: não, eu estou injetando água no frango. E a sua safadeza qual é? Aumentar peso, diminuir medida, pode levar aqui a 1 metro. Você vai olhar, é 90 centímetros. E de 90 em 90, ganha-se no final. Adulterar balança. Tem uma história que eu gosto. Não é que eu gosto que a pessoa injusta se dê mal, mas a pessoa que não é certa, ela precisa ser desmascarada. A pessoa tem que ver que o que ela fez afetou os outros. E nós, aqui eu não vou dar exemplo nenhum para ninguém me processar, mas nós, entre nós, e não no microfone, que eu não sou louco para falar isso aqui no microfone, mas entre nós precisamos mostrar para as pessoas ao nosso redor quem são os safados da sociedade. Não vai em tal lugar, viu? Tal pessoa passa a perna. Não vai em tal lugar, tal pessoa fez isso comigo. Não vai em tal lugar, eu contratei esta pessoa aqui, ela é safada. Nós temos que denunciar, porque o cristão, ele anuncia a palavra, mas ele tem que denunciar o pecado também. Muitas pessoas folgadas continuam roubando porque a gente é omisso. Não, entre nós temos que denunciar e valorizar os bons profissionais. Você encontrou uma pessoa honesta, valoriza, indica esta pessoa, ajude esta pessoa, divulgue o trabalho dela, divulgue o Instagram dela, ajude essa pessoa a crescer, ajudar os que estão querendo e denunciar o que estão. Mas tem uma historinha, sabe? Que de uma mulher que estava desconfiada que o cara do frango estava passando a perna nela. Ela falou assim: hoje eu vou desmascarar o cara. Ela chegou e falou assim: bom dia.
Ele falou: bom dia, queria um frango caipira. Pois não. Ele olhou, só tinha um. Oba, vou vender o último. E essa mulher, tem jeito de ser boba, passar a perna nela. Pegou o frango. Quando deu esse frango aí? 2,5. Ah, tá leve. Tem mais pessoas a almoçar lá em casa. Não, eu tenho outro aqui. Ele foi, enfiou ele no freezer e pegou o mesmo. Quando ele põe o frango na balança, ele aperta com o dedo. Esse foi para 4,200. Aí ela: ó, esse é bom. Tá bom, eu vou levar os 2. Pode embrulhar, eu vou levar os 2. O final da história eu não sei, meu filho, mas eu sei que o cara foi desmascarado. Este é o sentido da pessoa que vive para o dinheiro. Podendo, guarde o que eu estou falando com você. A pessoa podendo, ela vai passar a perna em você. Não pense 2 vezes. Ela vai passar a perna em você, porque ela quer o quê? Dinheiro. Tudo por dinheiro. Adultera a balança, diminui medida, aumenta peso, domina o pobre com dinheiro, os humildes com um par de sandália. Essa leitura aí foi escrita quantos anos, hein? Aqui, ó, um dinheirinho para você. Lembra de mim na eleição, viu? Um dinheirinho para você. Ah, para Dona Maria, um par de sandália. Não esqueça, ó, par de sandália. Para essa região, cestas básicas. Ó, vou colocar água potável. Dominar os pobres, iludibriar os humildes, para pôr à venda o resto do trigo, porque tem pessoa que só compra o que é resto. Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor: nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Sabe o que falta no coração? Toda pessoa que tem a cobiça, falta o temor a Deus. Que se essa pessoa soubesse que Deus vê o que ela está aprontando e que ela está plantando para colher, a pessoa não faria isso. A honestidade, ela é fruto de um coração que teme a Deus. Uma pessoa que teme a Deus, ela não vai passar a perna no outro, não é só por causa do outro, é por causa da sua fé, é por causa do seu Deus, é por causa daquilo que Deus quer na honestidade cristã. Não é o outro, porque hoje parece-me que não é errado fazer o errado. Ninguém está pensando em não fazer o errado. Qual é a preocupação? Em não ser descoberto. Eu não quero ser descoberto, mas se não for descoberto, está valendo. Olha a segunda leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Ele está dizendo que o nosso bem-estar, uma vida tranquila e serena, com piedade e dignidade, vou repetir, a vida que todos nós buscamos, uma vida serena, tranquila, com piedade e dignidade, passa por 2 instâncias. A primeira instância, os que nos governam, as autoridades constituídas, os nossos políticos. Segundo, os que ocupam altos cargos, seja na sociedade, seja nas grandes empresas. E o que Paulo está dizendo? Detona esse pessoal, fala mal desse pessoal, bate nesse pessoal. Não, ele está falando, antes de tudo, recomendo que façam preces, orações, súplicas, ação de graças por todos os homens, pelos que nos governam, por aqueles que ocupam altos cargos, porque se eles fizerem o que podem fazer, nós vamos ter uma vida tranquila, serena,
com piedade e dignidade. Meus irmãos, um político temente a Deus, um político que tem um olhar social, ele faz um bem tremendo. Ele pode ajudar tantas pessoas. Como eu fico feliz quando eu viajo e eu chego numa cidade, eu sempre pergunto: o que mantém essa cidade? Qual que é a fonte de renda? Como que eu estudo aqui? Aí eu sempre toco no assunto. E o prefeito? Como que é? E os vereadores? Como eu fico feliz quando o povo está feliz. Nó, padre, é bom, viu? É bom. UPA, creche, asfaltou, está fazendo isso. Um político envolvido com o povo tem uma vida mais tranquila. E para os nossos políticos, começando do presidente da república até os nossos vereadores, para todos estes, a nossa oração, precisamos rezar por eles. Você vai rezar o Santo Terço? Eu ofereço esse Santo Terço para o presidente, ofereço esse terço para o STF, para o Senado, os deputados, etc. Então a gente fala: padre, oferecer terço? Hoje eu vou te falar, não, meu filho, ofereça terço, reze, porque a Bíblia diz que para os governantes nós precisamos dobrar o joelho em oração. Eu penso que o Brasil teria governantes como a gente sonha, se o povo rezasse mais por eles, que para detoná-los não falta quem, mas quem está rezando, quem está jejuando, quem está oferecendo sacrifícios pela santificação deles. Tem vários santos que fizeram jejuns pesados para a conversão do rei da época, para que o rei, uma vez governando com justiça, trouxesse paz para o povo. Então o que a leitura está dizendo? Precisamos rezar pelos nossos governantes, rezar por aqueles que têm altos cargos, para que possamos buscar aquilo que é agradável a Deus. E por último, o Evangelho, Jesus vai contar uma história, que as pessoas não entendem muito a história, quando o patrão daquele homem elogia o administrador desonesto. Mas como que ele elogia o administrador desonesto? Você vai entender que ele não está elogiando a desonestidade do cara, que ele perdeu o cargo, mas ele está elogiando como que o cara sabe lidar com os bens deste mundo, e nós não sabemos lidar com os bens de Deus. Ele sabe lidar com o bem material, e nós não sabemos lidar com os bens espirituais. A historinha é muito simples de ser explicada. Naquela época, toda pessoa que tinha uma condição melhor, ele contratava um administrador. Qual que é a função do administrador? Multiplicar aquilo que o homem tinha, investir, lucro, empréstimo. E nesta negociação, o cara colocava o lucro dele. É aí que ele recebia o salário dele, o administrador. E não era errado isso. Era uma profissão muito almejada na época. Jesus vai dizer que o dono dos bens vai chamar o administrador e diz para ele assim: o que é isso que estou escutando a seu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes administrar os meus bens. O cara viu que ele perdeu o trabalho dele, e o cara não se defende, que alguma coisa errada ele fez, então ele perdeu o trabalho dele, e ele vai dizer: trabalho forçado eu não dou conta, pedir esmola eu tenho vergonha, eu sei o que eu vou fazer. Antes dele prestar conta, ele procura as pessoas que ele negociou para o patrão, e não há problema nenhum nisso. Só que ele usa de esperteza, abrindo mão daquilo que seria para ele, ou o custo da negociação, para que ele fosse bem visto e bem quisto pelos outros.
Então ele vai chegar perto de um e vai perguntar assim: quanto que você deve ao meu patrão? 100 barris de óleo. Não, então senta depressa, escreva aí 50. Ou seja, para o patrão era 50, e os outros 50, certamente alguns era dele, alguns é para pagar o trâmite, alguns para pagar o juro. O certo é que ele tira todo aquilo que era para ele e fala: não, é só 50. E não esqueça o que eu estou fazendo por você, hein? Ele vai no outro: quanto que você deve? Aí eu devo 100 medidas de trigo. Não, escreva 70. Diminuiu também. E o Senhor elogiou o administrador desonesto. Ele foi desonesto para com o patrão, mas ele foi esperto para com ele, porque uma vez que o patrão o mandasse embora, as pessoas que ele diminuiu a conta o receberiam, ou talvez até o contratassem. Aí Jesus vai dar o fechamento da parábola dizendo assim: com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos nos seus negócios do que os filhos da luz. Vou sair do dinheiro aqui, vou pegar o love, o amor. Olha para o padre aqui. O rapaz está se agradando da moça. O que ele começa a fazer? Primeira coisa, toda mãe sabe quando o filho está gostando de alguém. Ele começa a vestir melhor, passar perfume, ele faz a barba, penteia o cabelo, começa a agradar a moça, leva bombom, quer chegar perto dela, chama para sair, leva ao cinema. Ele vai construindo, até que um dia ele fala para ela: olha, não sei se você está pronta não, mas eu preciso te dizer uma coisa. Diga, eu gosto demais de você, e eu vou te falar que não é só gostar não, eu te amo. Está aqui uma caixa de bombom em forma de coração, língua de gato, toma, te amo. E daqui uma aliança, quer namorar comigo? Ah, que lindo. Ele foi esperto, porque ele foi construindo o que ele queria para chegar até onde ele queria. Conversava hoje lá em Santa Margarida com um pai, falando que toda vez que os filhos querem alguma coisa, primeiro eles chegam no pai: bom dia papai, abraça o pai. Eles são muito carinhosos com ele, mas quando eles estão carinhosos além, te amo papai, dá um beijo, falou: oh, que lindo, o senhor é tudo pra gente papai, oh, preparamos um café, vem tomar com a gente. O pai: meu Deus, família maravilhosa. Aí toma o café, antes do almoço: ô pai, hoje à noite pode dormir na casa de Juninho? O pai falou assim: ah, está explicado, preparar o terreno para eu. Nós sabemos qual o caminho que a gente faz para chegar aonde a gente quer. Quando é para atrair as pessoas para Deus, para converter a nossa família, para falar de Deus para a nossa família, a gente deixa para lá, ou age de maneira errada. Jesus disse: olha, os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Eles sabem como fazer um negócio. E vocês, quando o assunto é as coisas do alto, vocês não sabem. Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Que dinheiro injusto que é esse? Não é o dinheiro safado não. Na Bíblia, dinheiro injusto é o dinheiro que não é usado no templo, que existia a moeda do templo. Aí você pegava o dinheiro, comprava aquela moeda e fazia a oferta. Esta moeda era a moeda sagrada. O dinheiro injusto é o dinheiro que a gente usa mesmo. Então Jesus está falando: olha, use o seu dinheiro para fazer amizade e não inimizade. Use o seu dinheiro
para ajudar quem você pode e não para trabalhar. Não seja uma pessoa injusta. Quem é fiel nas pequenas coisas, o dinheiro é a pequena coisa, será fiel nas grandes, que é o reino de Deus. Quem é injusto nas pequenas coisas, que é o dinheiro, será injusto nas grandes, que são os bens espirituais. Se vós sois fiéis, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vai te confiar o verdadeiro bem? Como que Deus vai nos dar o verdadeiro bem, se nós não sabemos lidar nem com o dinheiro, que é uma coisa que passa? E se vós não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Repita comigo: o que é do outro é do outro. O que é do outro é do outro. O que é meu é meu. O que é meu é meu. Ponto final. É assim que vive. O que é do outro é do outro. O que é seu é seu. Pior, meu filho, que a cobiça é a inveja. Porque a cobiça, ela quer o que você tem. A inveja, ela não quer que você tenha. A pessoa não quer ter o que você tem, mas ela não quer que você tenha. Ela não quer fazer o que você faz, mas ela não quer que você faça também. Então cuidado, hein? Cobiça anda de mãos dadas com a inveja, nenhuma nem outra. Ninguém pode servir a dois senhores. Odiará um e servirá o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Aqui é o problema. Não há problema no dinheiro. O dinheiro não pode ser o seu senhor. Sem se cansar. Sem se cansar. Com insistência. Com insistência. Com perseverança. Perseverança. É, meu filho, porque o negócio não é fácil não. Se nós não tivermos fé, já era. Tudo é possível aquele que crê. O contrário também é verdade. Se tudo é possível ao que tem fé, para aquele que não tem fé, as coisas são mais difíceis. Os discípulos poderiam pedir a Jesus qualquer coisa. Jesus, dá-nos saúde. Jesus, dá-nos beleza. Jesus, dá-nos riqueza. Jesus, dá-nos uma esposa. Jesus, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Eu não sei o tamanho da sua fé. O que nós aprendemos com o texto é que, dependente do tamanho da nossa fé, da profundidade da nossa fé, ela pode ser aumentada. Agradecido sempre, conformado jamais. Repita: agradecido sempre, conformado jamais. Eu quero é mais. A nossa fé, ela deve crescer, ela deve se aprofundar. E a fé, que aqui vem do grego pistis. Pistis significa um volver também do intelecto, um volver da vontade, um curvar-se perante a palavra de Deus. Fé é confiança. Aquele que confia tem fé. Aquele que não tem fé não confia. E quando eu falo de confiança, é uma atitude do coração, é uma atitude de dentro para fora. E a atitude interior, ela se manifesta na vida exterior. A fé que nós trazemos no coração, ela é manifesta na nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Conta-se que tinha uma cidade no Nordeste que estava enfrentando uma seca brava, mas aquela seca terrível. Já é seca lá, mas essa seca se prolongou ainda mais. O padre da paróquia, querendo mobilizar as pessoas em oração, ele disse assim: vamos no próximo sábado de manhã levar latas de água para jogar no pé do cruzeiro, clamando chuva. É uma tradição antiga. Quando não chovia, as pessoas jogavam água no pé do cruzeiro.
foi abrir um parênteses. Naquela época tinham cruzeiros, né? Naquela época tinham várias cruzes pela cidade. Hoje a gente não vê quase nada, mas naquela época tinha. E o padre chamou então toda a paróquia, pegou o grupo de jovens, falou: olha, vocês vêm, vamos fazer uma caminhada animada, vamos jogar água no pé da cruz, porque nós vamos pedir chuva. Meu filho, o povo atendeu o padre. No sábado de manhã, mas estava uma festa, pessoal cantando, pessoal passou bronzeador, chapeuzinho, óculos escuro, pessoal de bermuda, camiseta, pessoal cantando, pessoal levou pandeirinho, violão, pessoal também, né, vendendo água mineral. Olha, água mineral R$1, água mineral R$1, com gás, sem gás e picolé, e aquela festa, e o pessoal subindo para o cruzeiro, carregando as latinhas de água. No meio da multidão, uma criança chamou a atenção e foi alvo de certos comentários negativos. Todo mundo estava curtindo aquela caminhada. A criança estava de galocha, de capa de chuva, guarda-chuva, todo encapotado. E as pessoas falavam: o que é isso, menino? Você está passando mal? E ele não respondia nada. E o padre, vendo aquela criança, respondeu assim: pelo visto, só essa criança tem fé naquilo que nós estamos indo fazer. Uma coisa pequena, mas aquela criança perguntou à mãe: por que nós vamos jogar água no pé da cruz? E a mãe disse: é para chover, meu filho. Ele já estava preparado para a tempestade. No meio daquele povo todo, somente aquela criança tinha. Então note, não é fácil ter fé. Não é fácil você ver um céu sem nuvem alguma, com um sol de 40 graus, e você está de galocha, capa de chuva, guarda-chuva, com a certeza: vai chover, porque nós vamos rezar, eu tenho fé e Deus mandará o que a gente precisa. Por isso que nós precisamos pedir sempre: Senhor, eu creio, mas... Quantas vezes você já rezou isso? Quantas vezes nós já falamos isso? E diremos até o fim da nossa vida. A fé, ela pode sempre ser aumentada. E Jesus, no texto, ele vai dizer que não interessa o tamanho da fé, interessa a pureza da fé, a intensidade da fé, a confiança da fé. E Jesus, ele vai pegar a menor semente que existe, que ele conhecia na época, que é a semente de mostarda. É a menor sementinha. E ele vai dizer para aquele povo, porque a maioria do povo que estava escutando Jesus, eles eram agricultores, eles trabalhavam, né, nas lavouras, então eles entendiam de semente. E Jesus disse: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, não precisa ter uma fé muito grande. Se você tiver uma fé mesmo pequena, como um grão de mostarda, ela é pequena, mas é poderosa. Poderias dizer a esta amoreira. No texto original, é que nós não temos, então eles traduzem por amoreira, mas é sicômoro. É uma árvore onde ele tem raízes, tanto para o lado como para o fundo. E várias árvores podem ser transplantadas. Pode tirar uma árvore daqui e colocá-la para lá. Eu estava vendo num condomínio lá em Itaúna, estão inaugurando um condomínio novo, já estão vendendo os lotes, e eu vi os caminhões chegando com palmeiras e árvores grandes. Eles já estão plantando, tudo grande, não vai esperar crescer. Há árvores que podem ser mudadas de lugar. Por que Jesus fala do sicômoro? Porque quem entende de plantação sabe, se muda várias árvores, sicômoro não tem como mudar. É um trabalhão, ele tem raízes tanto para o lado como para o fundo. Então, uma vez plantado, ali ele vai ficar. E Jesus disse isso: olha, uma árvore que o ser humano não consegue mudá-la de lugar, não consegue arrancá-la, pela fé, você não tem que fazer força nenhuma braçal.
Se você tivesse fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você olharia para esta árvore e diria: arranca-te daqui e lança-te ao mar, planta-se ao mar. Ela sairia e se plantaria no mar. A pergunta é, meus irmãos, alguém planta árvore no mar? Alguém planta alguma coisa no mar? Então note que Jesus usa aqui de hipérbole, de exagero, de grandiosidade, para falar que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, e aquilo que é possível para Deus se torna possível para nós através da nossa fé. Vivemos num mundo onde a descrença é vista como um valor para muita gente. Nós estamos num mundo de cabeça para baixo. O poste está urinando no cachorro. Aquilo que é certo, as pessoas veem como errado. Aquilo que é errado, as pessoas gostam de fazer e postam e filmam e querem dizer assim: ah não, porque eu faço mesmo, a minha vida é assim mesmo, isso me faz. Quer dizer, houve uma inversão. E antes, quem eram as pessoas de honra? As pessoas que tinham fé, as pessoas que você via rezando, as pessoas que você via com o terço na mão, lendo a palavra, praticando o sacramento. O que o mundo valoriza hoje? A descrença. O que o mundo valoriza hoje? No domingo, é o shopping, é o dormir até mais tarde, é o ficar fazendo caminhada, andando de bicicleta, jogando bola, comendo coisa gostosa, dormir mais cedo, que amanhã vem a segundona. As pessoas tiraram da vida delas o culto de Deus no dia que pertence a Ele. A descrença tomou o coração de muitas pessoas. Elas não lembram que domingo é dia de missa. Elas dormem e acordam, não fazem oração alguma, não rezam nada, porque o mundo de hoje valoriza a descrença. Só que o evangelho vai na contramão. Os discípulos dizem: se o mundo está na descrença, nós queremos pedir, aumenta a nossa fé. E olha que interessante, aqui é muito bonito você entender isso. Eles não pedem, aumenta a fé de quem não tem. Não, aumenta a nossa fé. Fé, ela é pessoal. Peça pela sua fé, reze pela sua fé, porque chegará um tempo que só permanecerá de pé aquele que se ajoelhou no tempo que você podia professar a sua fé. Nós temos com tranquilidade no Brasil a profissão da nossa fé. Você vem na igreja, ninguém tem medo, a gente reza, professa a fé. Você usa na rua crucifixo, anelzinho de terço, você reza o terço na rua, você anda com a sua Bíblia, não tem problema nenhum. Mas se você for em alguns países no mundo, é proibido ser cristão, é proibido ser católico. As pessoas vão bater em você, elas vão te espancar na rua, elas vão cuspir na sua frente, elas vão te jogar ovo. Quantas reportagens nós temos visto de cristãos que estão na igreja, eles colocam uma bomba na igreja, matam 30, 40, 80 pessoas, padres presos, bispos perseguidos, igrejas destruídas, porque a fé tem sido perseguida. E nós na terra de Santa Cruz, no nosso Brasil, nós temos esta bênção, que é a propagação da nossa fé, e um povo profundamente devoto, um povo profundamente de fé. Por mais que aqueles que não têm fé façam barulho e mostrem que a maioria pertence a Ele, estão longe, mas muito longe, muito longe de serem a maioria. A maioria do povo brasileiro é um povo de família, é um povo de fé, é um povo de crença, é um povo de respeito, é um povo que a espiritualidade está arraigada no nosso coração. Então nós devemos rezar por estes, mas aproveitar o tempo de graça. Aproveitar o tempo de graça. Este final de semana eu estive em Fortaleza, na festa de São Miguel Arcanjo, final de semana passado, no Instituto Hesed.
E entre uma pregação e outra, nós temos lá a sala dos pregadores. Então a gente almoça junto, toma café, e em várias refeições o assunto era esse: nós estamos vivendo algo sobrenatural na espiritualidade. Não é normal as pessoas estarem reunidas em multidões apenas para terço, para missa, para eventos. São Miguel entrou com tudo no Brasil. Várias dioceses e arquidioceses estão sendo consagradas a São Miguel. É a grande reconquista. Nós devemos estar com Miguel, com Rafael, com Gabriel. Os estados estão se dobrando perante o poderio dos céus. Nós vemos a festa de São Miguel lá no Hesed, não tinha onde pôr mais gente. Você via a festa de São Miguel na Canção Nova, não tinha onde pôr mais gente. Você via a festa de São Miguel no Santuário de São Miguel, não tinha onde pôr mais gente. Está tudo lotado, igrejas lotadas. Eu que tenho a graça de viajar Brasil afora, sempre que eu estou com os padres falam: padre, aqui na nossa paróquia nós temos 3 missas, 4 missas, 5 missas por final de semana, todas cheias. Aí a gente fica questionando, e eu não vou entrar nisso aqui, porque eu não quero criar polêmica, mas já criando, né? Eu não levei muito a sério os dados do censo último do IBGE com a Igreja Católica, não. Tem alguma coisa nisso aí. Porque no censo nós caímos, mas para a igreja tudo aumentou. Aqueles documentos que a igreja manda para Roma estão todos em alta. Aumentaram os batizados, aumentaram os casamentos, aumentaram a primeira comunhão, aumentaram crismas, aumentaram missa, os padres aumentaram o dia de atendimento, aumentaram as escolas católicas, aumentaram as comunidades católicas, aumentaram os institutos de vida consagrada, os seminários estão cheios, os conventos, as moças estão voltando à vida. Como que a coisa está diminuindo? Nós temos visto o contrário, eventos gigantescos Brasil afora de um povo de fé. A fé está ressurgindo. E aqui, meus irmãos, há uma divisão muito clara, e nós precisamos estar neste time dos que pedem: aumenta a nossa fé. Porque eu vejo como positivo, eu não vejo como negativo. Hoje as pessoas são muito claras: aquelas que têm fé, aquelas que não têm fé, aquelas que temem a Deus, aquelas que não temem a Deus, aquelas que estão numa vida de santidade e aqueles que escolheram uma vida de promiscuidade. Eu não vou entrar aqui no que é, porque vocês são inteligentes. Antes, o que era feito entre 4 paredes, porque era visto como vergonhoso, hoje tem desfile, tem parada. E as pessoas fazem a olho nus, 3, 4 horas da tarde, aquilo que a gente não deveria fazer nem escondido, porque a coisa se dividiu com clareza. E por que é bom isso ter acontecido? Para você saber quem é quem, qual é a ideologia e os valores que a pessoa defende, qual é a família que ela acredita e qual time que ela vai julgar. Não tem mais essa, meus irmãos, de ficar em cima do muro. Aqui, ou você vai ser uma pessoa de fé, ou você vai ser um descrente. Ou você vai ser um filho da igreja, ou você vai ser um filho da perdição. Ou você vai estar buscando sacramentos, ou você vai estar buscando o prazer do mundo. Senhor, aumenta a nossa fé. Olha, tenha fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Se você conversasse com um judeu do 1º século e dissesse para ele: é possível eu com a palavra falar com o sicômoro para sair voando e se plantar no mar? Primeiro, arrancar sicômoro não é fácil. Arrancar com a palavra, mais difícil ainda. Plantar um sicômoro no mar, aí que a coisa piorou. Como você vai plantar uma árvore no meio do mar? E Jesus diz: o que é impossível para os homens é possível pela fé. Jesus dá um exemplo grandioso, um exemplo estrondoso para mostrar o poder da fé. Joseph Ratzinger, que é o Papa Bento XVI,
no seu tempo de cardeal, ele tem um artigo muito bonito sobre este evangelho, que eu tive a oportunidade de ler ontem. Ele vai dizer o seguinte, que se a fé, ela é capaz de arrancar um sicômoro com essa raiz, fazê-lo sair voando e se plantar no mar onde não se planta nada, se ela é capaz de fazer este extraordinário, imagina o que ela não pode fazer na nossa vida, com coisas bem menores do que arrancar uma árvore e plantá-la no mar. Aqui Jesus mostrou o auge, mas nós temos muitos outros caminhos para nós, mais importantes que ficar arrancando uma árvore com a fé. É você ter uma vida de conversão, é você ter uma boca de bênção, é você ter um Deus ao seu lado que opera poderosamente na sua vida pela sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus precisa de algo para Ele agir na sua vida, é fé. Há um texto muito triste na Bíblia, muito triste, quando Jesus vai na sua terra natal. Eu sempre cito esse texto que ele me incomoda. Jesus já era um pregador conhecido, já era naquela época, uma palavra que a gente usa hoje, né, famoso, todos sabiam quem ele era, um homem poderoso em palavra, em milagre e exorcismos. Onde Jesus chegava, eles falavam, ele é um grande pregador, ele realiza milagres e ele expulsa demônios. Depois que Jesus já estava bem conhecido, ele vai aonde? A Nazaré, a sua terra natal. Meus irmãos, que vexame, que vexame. Quando Jesus chega em Nazaré, eles ficaram falando mal do cara. Mas de onde que vem essa sabedoria toda? Quem ele acha que é para ficar falando e fazendo o que ele faz? A gente conhece, ele é daqui, a gente conhece a mãe dele, conhece o pai dele, a gente conhece a família dele. Aí Jesus falou para os discípulos, povo de dura cerviz, coração duro. Ali não fez quase milagre algum, curou poucos doentes, não fez quase nenhuma pregação. Ele disse para os seus discípulos, vamos para as cidades vizinhas. Quando Jesus chegava na cidade vizinha, a cidade parava, era uma multidão que via receber Jesus, e os seus não o receberam. E a Bíblia diz que quando Jesus saiu de Nazaré, ele ficou, olha a palavra, ele ficou impressionado. Olha, para você impressionar a Deus não é pouca coisa, hein? Ele ficou impressionado com a falta de fé daquele povo. E porque faltou a fé, não aconteceu milagre, não aconteceu grandes pregações, não aconteceu grandes curas, não aconteceu exorcismo. Quer dizer, Deus não afastou o mal, porque Deus precisa da nossa fé. Joseph Ratzinger, Papa Bento, vai dizer que aquele milagre da multiplicação dos pães ilustra a nossa fé, que Deus quer fazer uma obra grandiosa, mas nós temos uma fé muito pequenina. Ele precisa da sua fé apenas do tamanho de um grão de mostarda, porque a multiplicação dos pães começou com algo muito pequeno, 5 pãezinhos e 2 peixinhos para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Peguemos nós que aqui estamos, não vou contar aí os milhares que estão, pelos meios de comunicação, mas nós que estamos no santuário, o que é, meus irmãos, para nós que aqui estamos, 5 pãezinhos e 2 peixinhos? Não vai dar uma migalha para cada um, mas eles tinham aquilo, eles ofertaram aquilo. Jesus olha os 5 pães e 2 peixes, ele olha a multidão e diz, vai dar. É a fé. Qual é a fé que Deus espera de nós? 5 pães e 2 peixes, é pouco mesmo, é pequenininho mesmo. Eu fico muito me cobrando, mas eu queria ter mais fé, eu queria acreditar mais, e Deus fala, padre, se o senhor tiver fé tamanho de um grão de mostarda, está valendo. E a gente vai aumentando, nós vamos trabalhando juntos. Então este é o nosso pedido, Senhor, aumenta a minha fé. Não quero aprofundar, que nós não temos tempo para isso, mas eu não poderia deixar de ir
ao catecismo da Igreja Católica. Eu sempre digo isso: Bíblia anda de mãos dadas com o catecismo da Igreja Católica. E aqui eu falo sem medo de contrariar A ou B, porque se contrariar, quem está contrariado está errado mesmo. Se a pessoa tem uma pregação ou um ensinamento, seja quem for, que vá contra o catecismo da igreja, isso não é doutrina, é opinião dele, é opinião dela. Seja pregador, seja padre, seja quem for. Porque tem muita gente pregando coisas erradas por aí, ensinando para o povo coisas erradas, que não é a doutrina da igreja, é a opinião da pessoa. E aqui eu digo sem ser grosseiro, que esta pessoa que tem o microfone e o púlpito, guarde a opinião dela para ela. Ninguém quer saber a opinião dela, ninguém interessa pela opinião dela. Eu não sei se os senhores são assim. Eu não sei se quando vocês vêm à missa e vêm aqui ao santuário, temos hoje aí várias caravanas, vários visitantes. Eu vou lá para ouvir qual que é a opinião do Padre Christian. Meu filho, você não está aqui para ouvir opinião de padre. Você está aqui para ouvir a doutrina sólida, receber o ensinamento firme. Eu não vou entrar aqui porque é a minha pregação de outro momento, mas nós temos aqui na segunda leitura um conselho de Paulo para os achistas, que a igreja está cheia de achistas. Eu acho isso, eu acho que é pecado, eu acho que não é pecado. Tem confissão, meu filho. O penitente vai buscar uma orientação no confessionário, o padre fala com a pessoa: eu acho que isso não é. Mas o que o padre está achando? O que um cara desse acha? Não tem que achar nada, é ou não é. E aqui São Paulo vai dizer: olha, reaviva a chama de Deus, não te envergonhes do testemunho de Jesus, usa um compêndio das palavras sábios em matéria de fé. O catecismo da Igreja Católica é o compêndio da nossa doutrina. Usa esse compêndio e guarda o precioso depósito que é a doutrina católica. Então Paulo está nos alertando: cuidado com achismo, cuidado com quem prega muito mais para agradar do que para converter. Eu não vou aqui entrar nessa mazela, nessa bagunça, porque senão eles ficam detonando o padre. Mas eu fico de olho na internet, no Instagram principalmente, de alguns perfis, até irmãozinhos nossos, pregadores, que respondem diariamente perguntas dos fiéis, e não há momento algum um chamado à conversão, um chamado à palavra e à doutrina. É sempre passando mão na cabeça, é sempre beijinho, beijinho, é sempre abraço. Daqui a pouco a pessoa perde a salvação dela e vai levar uma multidão com ela para o inferno. Porque não é você agredir a pessoa, mas é você levá-la a um caminho de conversão, a uma experiência profunda de fé. Meus irmãos, me mostrem, porque se você me mostrar, eu mudo a minha pregação. Me mostre na Bíblia, mas tem que ser na Bíblia. Uma pessoa que teve uma experiência de fé com Jesus Cristo, que não mudou de vida. Onde que você tem na Bíblia Jesus estando com o pecador para que o pecador continuasse pecador? Jesus sentando na roda com os pecadores para pecar com eles. Jesus andando com prostituta para se prostituir com elas. Não existe isso. Quando Maria Madalena, uma mulher, estava com 7 demônios, ela recebe de Deus uma libertação, ela muda a sua vida, ela larga a sua vida antiga e segue a Jesus. Mateus era esperto, era cobrador de imposto. Jesus diz para ele: vem, segue-me. Ele larga a banca, ele larga aquela vida e passa a ser um apóstolo de nosso Senhor. Zaqueu, outro trambiqueiro, roubava, estava em cima de um galho. Jesus fala: olha, eu quero estar na tua casa. Jesus nem chamou o cara à conversão: eu quero estar na tua família. Quando Jesus entra naquela casa, o que ele diz? Senhor, eu vou mudar de vida, eu vou devolver o que eu roubei, eu vou dar metade para os pobres. Não há uma pessoa
que entre em contato com nosso Senhor de verdade e que não tenha uma conversão, que não mude de vida. Eu fico muito preocupado com pessoas que tinham uma vida mundana, agora têm uma vida eclesial, mas continua a mesma coisa. Quer dizer, onde está a conversão? Onde está a mudança de vida? Porque no Evangelho nós vemos inúmeras conversões. A pessoa, ela recebe algo de Cristo, ela muda de vida. Eu gosto muito daquele cego Bartimeu. Ele grita para Jesus que ele queria ver. Aqui é uma visão também de fé, né? Jesus o cura, e Jesus diz para ele: vai, a tua fé te curou. Como que o Evangelho acaba? Daquele momento em diante, o cego seguia Jesus pelo caminho. Quer dizer, ele se apaixonou tanto pelo Senhor que ele não conseguia ficar longe. Então nós precisamos entrar em contato com a fé e pedir realmente que esta fé nos renove e nos converta a cada dia. E indo ao catecismo, você tem algo sólido para a sua vida. Vou apenas citar, não há tempo para explicações, mas eu faço questão que você marque aí no seu catecismo o parágrafo 153, olha, eu estou no inicinho do catecismo, 153 até o 165. 153 até o 165. E aqui eu quero ler para você apenas o que eu grifei, bem resumidamente. Aqui se chama as características da fé. Eu que tenho fé, quais são, muito obrigado, quais são as características da minha fé? O que eu tenho que olhar para saber se eu tenho fé? Um exemplo rápido, eu gosto muito de analogia que a gente compreende melhor. Como que eu sei que alguém está gripado? Eu não vejo a gripe. Prazer, padre, prazer, quem é você? A gripe. Não, nunca vi. Mas eu sei que a pessoa está gripada. Como? Febre, nariz escorrendo, corpo ruim, não quer comer. Ah, meu filho, você pegou um resfriado daqueles, viu? São os sinais. O catecismo nos traz quais os sinais da fé. A gente não vê a fé, como a gente não vê a gripe, mas eu sei identificar a gripe. Como que eu identifico a fé? O catecismo me diz: primeiro, a fé é uma graça. Repita: a fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Então a fé, ela não começa em nós. A fé é um presente, é um dom que deve ser pedido. A fé é também um ato humano. A fé é também olha para você ver, ela é graça, mas ela é um ato humano. É o parágrafo 154. Não contraria nem a liberdade, nem a inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por Ele reveladas. Então a fé é uma graça, mas é uma atitude minha ter fé. Eu olho para aquilo que Deus revelou, eu tenho essa abstração da revelação de Deus e eu tenho uma atitude de fé. No parágrafo 156, a fé também é algo da inteligência. O motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à razão natural. Ou seja, então isso é racional, isso tem lógica, então eu vou crer. O catecismo diz que crer não é um fato que acontece assim. Cremos por causa da autoridade de Deus que se revela e que não pode nem enganar-nos e nem enganar-se. Deus não se engana e Deus não nos engana. Então nós podemos confiar nele, nós podemos ter fé. A fé é certa. Repita de novo: a fé é certa. Você que está comigo pelos canais no YouTube, escreva aí no comentário: a fé é certa. Isso está no parágrafo 157. Atenção, que você deveria saber esse parágrafo de cor.
quando alguém falar para você assim: mas quem é inteligente não tem fé, quem é culto não tem fé, quem tem uma inteligência superior não tem fé. Isso aí é coisa de gente boba. Fé e igreja é coisa de gente boba. Olha como que eles estão querendo mudar a coisa. Olha o que diz o parágrafo 157. A fé é certa, mais certa do que qualquer conhecimento humano, porque se funda na própria palavra de Deus, que não pode mentir. Sem dúvida, as verdades reveladas podem parecer obscuras à razão e à experiência humana, mas a certeza dada pela luz divina é maior do que a dada pela luz da razão natural. 10.000 dificuldades não fazem uma única dúvida. Não é porque nós temos dificuldades no caminho da fé que nós vamos duvidar, colocando em xeque a nossa própria fé. Então, se as pessoas confiam muito na razão natural, no intelecto, na inteligência, o catecismo diz que muito maior do que o conhecimento humano é a fé, porque ela vem de verdades reveladas. No parágrafo 160 temos algo importante, e aqui eu gostei, porque para quem não tem fé, parece que ela é obrigada a ter fé. Olha para cá, você já notou que nós que temos fé respeitamos quem não tem? Mas você já notou que quem não tem fé quer acabar com a nossa fé? Eu vou repetir, porque a coisa tem que ser falada clara. Nós que temos fé respeitamos quem não tem. Meu filho, você quer ir para o inferno, o problema é seu. Mas aquele que não tem fé, ele fica incomodado com a nossa fé. E todo aquele que não tem fé, ele parte para o ataque. Então ele critica o sacramento, ele critica a igreja, ele critica você que vai à missa, ele critica você que levanta 4 horas da manhã para rezar terço. O povo faz da vida uma pornochanchada, passa a madrugada inteira no pecado, ninguém fala nada. Aí alguém levanta 4 horas para rezar o terço, aí, mas tem problema, essa pessoa aí, por quê? Notem, o crente, ele não tem uma atitude de obrigação de que o descrente creia, porque a fé, ela é uma proposta, não é uma imposição. Mas é interessante como que o descrente, ele se incomoda com o crente, ou seja, com quem crê. E o catecismo vai dizer, parágrafo 160, para que o ato de fé seja humano, o homem deve responder a Deus crendo de livre vontade. Ninguém deve ser forçado contra a sua vontade a abraçar a fé, porque a fé é um ato voluntário. Há quem creia e há quem não creia. Cristo convidou a fé e a conversão, mas de modo algum coagiu. Ele convida: se alguém quer me seguir, siga-me. Tem quem queira, tem quem não queira. Na cabeça do descrente, parece que Jesus falou assim, todo mundo tem que me seguir, tem que crer em mim. E não, ele vai dizer, se alguém quiser. Então Jesus, ele convida a fé e a conversão, mas ele não se impõe, ele não coage. Isso está no parágrafo 160. Deu testemunho da verdade, mas não quis impô-la pela força aos que a ela resistiam. Seu reino se estende graças ao amor com que Cristo, exaltado na cruz, atrai os homens a si. Então a fé não é algo obrigatória, mas é algo que Deus nos oferece. Feliz daquele que aceita. Aí você pode dizer assim, uai padre, então que maravilha, então eu posso ou não crer? Só que o catecismo vem no parágrafo 161. A pessoa pode crer e ela pode não crer. Só que, para que você se salve, você precisa crer. Se você não quer se salvar,
não creia. No catecismo diz o parágrafo 161: é necessário, para obter a salvação, crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou para a nossa salvação. A fé é necessária para a salvação. Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu posso crer e eu posso não crer, mas para que eu seja salvo, é preciso que eu creia. No parágrafo 162, ele fala sobre algo importantíssimo: a perseverança da fé. Repita: perseverança da fé. a fé é um dom gratuito que Deus concede ao homem. Glória a Deus. Este dom inestimável, nós podemos perdê-lo. O catecismo nos ensina que se você não cuidar da sua fé, você vai perdê-la. Está em 1 Timóteo 1, 18 e 19. São Paulo diz, atenção: combate o bom combate com a fé e a boa consciência, pois alguns, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. A fé afundou. Então precisamos alimentar a nossa fé. Como, padre, que eu alimento a minha fé? O catecismo responde: devemos alimentá-la primeiramente com a palavra de Deus. Devemos implorar ao Senhor que aumente. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Ela deve agir pela caridade, ser carregada pela esperança e estar enraizada na fé da igreja. Estar enraizada na fé. Sabe, tem gente chata, viu? Sabe, eu creio em Jesus, mas eu não vou à igreja. Eu creio do meu jeito. Eu e meu Deus nos entendemos. O catecismo diz que uma fé fora da igreja é uma fé inventada pela própria concupiscência, por uma mente louca. Porque Jesus sempre ele reuniu a igreja em torno dele. A nossa fé, ela deve ser pela caridade, carregada pela esperança e ter as suas raízes na fé da igreja. Por quê? Porque foi a igreja que recebeu o depósito da fé. Depositum fidei. Não foi você que a recebeu. A pessoa não vai à igreja. Eu não preciso da igreja. Mas nasce o neném, leva a batizar. Por que você não batiza?